Segundo o relatório de 2015 da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, em relação às investigações sobre a violência do Estado ditatorial nos anos 70 contra determinados grupos sociais, a ditadura agiu no cerceamento da cultura negra e das manifestações políticas e sociais dos variados grupos negros que se organizaram pelos direitos humanos. Afirma ainda que eventos culturais também foram monitorados pelos órgãos de segurança, citando especificamente os bailes de música soul, que foram alvos da repressão ditatorial. Enfatiza que a comunicação interna da comunidade negra era objeto de interesse dos órgãos de inteligência, o que pode ser comprovado pela quantidade significativa de publicações, jornais, panfletos de associações culturais negras que foram apreendidos pelas forças de segurança do regime. Sejam bem-vindos ao CUTN na TV. Quatro décadas após a sua explosão, que provocou reações absolutamente divergentes entre as elites brasileiras, alguns apoiando, admirando e outros considerando ridículo e até perigoso, o movimento Black Rio, os bailes de soul, hoje é tema de teses, temas de dissertações, enfim, faz parte do elenco de assuntos que são abordados pela academia. E hoje nós tivemos aqui a apresentação de uma dissertação sobre esse tema, sobre o qual o próprio autor vai falar conosco. O tema, na verdade, surgiu quando eu era pesquisador da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, né, que era um órgão criado para investigar as violações de direitos humanos cometidas durante a ditadura militar no Brasil. E, especificamente, a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, ela teve um papel fundamental em tentar ampliar um pouco o olhar para essa categoria que a gente chama de atingidos pela ditadura, né? Normalmente a gente pensa que a violência da ditadura se voltou somente contra os militantes da esquerda, que em sua maioria a gente pensa que eram jovens da Zona Sul Carioca, brancos, de uma certa elite, mas nos últimos anos, né, e especialmente a partir do trabalho das comissões, tem surgido várias pesquisas que demonstram que, na verdade, a violência da ditadura atingiu amplos setores da sociedade, né? E então, ao longo das pesquisas da Comissão da Verdade do Rio, nós identificamos um conjunto de documentos das polícias políticas estaduais, o famigerado DOPS, que indicavam uma repressão e um monitoramento bastante atento da ditadura em relação aos bailes de soul. E ao me deparar com essa documentação, eu tive interesse de fazer isso como minha pesquisa de mestrado. Nós incluímos o tema no relatório final da comissão e agora estou tendo a oportunidade de apresentar a dissertação sobre o mesmo tema, tentando dar um olhar bastante diferente, né, daquele que uma Comissão da Verdade. O nosso convidado de hoje é doutorando em Sociologia na UERJ, mestre em História Social da Cultura pela PUC-Rio, graduado em História pela mesma universidade. Foi assessor da Comissão Estadual da Verdade do Rio. Em 2018, nosso convidado apresentou sua dissertação sobre a repressão ao movimento Black Rio. Hoje nós vamos conversar com o professor, pesquisador e doutorando Lucas Pedretti. Lucas, como é que se deu o seu ingresso na Comissão da Verdade? Bom, antes de tudo, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui, dessa vez, desse lugar, né, de entrevistado. Eu comecei, na verdade, né, a estagiar na Comissão da Verdade do Rio ainda no terceiro período da graduação em História, em função, enfim, de uma professora minha que acabou se tornando minha orientadora de monografia e me levou à comissão. Eu tinha interesse pelo tema da ditadura e, a partir dali, eu comecei a me tornar um pesquisador da ditadura militar brasileira. O que você considera que tenha sido o grande feito da comissão? Eu acho que entre 2012 e 2015, que foi quando a Comissão Nacional da Verdade atuou e as comissões estaduais da Verdade também trabalharam, a gente, né, enquanto sociedade, conversou, lembrou, falou da ditadura mais do que a gente havia falado
nas 3 décadas anteriores, né? Então, sem dúvida nenhuma, esse ciclo de atuação das comissões ajudou a colocar o tema da ditadura no debate público de forma muito intensa, de modo que, enfim, novas memórias, inclusive, surgiram sobre a ditadura, e dentro dessas memórias a gente tem, enfim, a luta dos movimentos e de grupos para colocar em debate também que a discussão sobre o quanto aquele regime ditatorial promoveu uma violência contra outros grupos sociais que não costumavam figurar, digamos assim, nas memórias e nas histórias que se contavam sobre a ditadura. Então a gente está falando dos indígenas, dos camponeses, da população negra, da população LGBTI, dos moradores de favelas e periferias. Na minha concepção, o grande trunfo do trabalho das Comissões da Verdade foi colocar esses debates em cena. E qual foi o incidente, digamos, que vocês detectaram na sua pesquisa que mais o marcou? Eu acho que, primeiro, é interessante a gente falar como esse tema surge, né, para a Comissão Estadual da Verdade, porque, enfim, não foi uma decisão da primeira hora das Comissões da Verdade a de abordar essas temáticas que eu mencionei anteriormente. Na verdade, isso é fruto de muita luta dos movimentos, dos próprios atingidos que pautaram essas discussões nas comissões. Então, a gente só, no âmbito da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, a gente, embora alguns assessores, enfim, a sociedade civil e também alguns membros tenham desde o início tentado implementar essa agenda de pesquisa dentro da própria comissão, a gente só teve força efetivamente para se voltar para essas pesquisas depois do lançamento do relatório da Comissão Nacional da Verdade, que foi em dezembro de 2014, porque houve muitas críticas em relação pela ausência desses temas. E aí a gente, então, de uma maneira, enfim, muito militante, muitas vezes, com a participação voluntária e militante da professora Tula Pires, da PUC-Rio, que nos ajudou muito nesse processo, a gente fez uma imersão de pesquisa em relação à temática da repressão ditatorial contra a população negra. E me chamou muita atenção quando eu estava pesquisando nos documentos do DOPS, né, o Departamento de Ordem Política e Social, que era a polícia política da época, e esses documentos ficam no Arquivo Público do Estado do Rio, e você pesquisa ali fisicamente, naqueles papéis dos anos 60, 70, então é tudo muito antigo. E o que a gente espera, enquanto pesquisador da ditadura, encontrar nesses papéis são, por exemplo, relatórios de monitoramento ao movimento estudantil, relatórios de ida, por exemplo, dos agentes a um sindicato ou a um ato público, uma manifestação pública, ou então, enfim, informações sobre a luta armada. Porque são esses as memórias que a gente tem sobre a ditadura, né? Quando a gente pensa na ditadura, a gente acha que a gente está se referindo fundamentalmente ao movimento estudantil, à luta armada. Então, chamou muita atenção quando eu estava, enfim, passando uma dessas pastas e me deparei com uma filipeta de bailes de música soul na quadra da Portela, no ano de 76. E aquilo, enfim, imediatamente criou um conflito com essas memórias que a gente tem sobre a ditadura. Era o encontro dos blacks. Pois é, o primeiro encontro nacional dos blacks na quadra da Portela. E aí, a partir daquele encontro com aquele documento, a gente percebeu que, para, enfim, pesquisar e conhecer mais sobre a repressão ditatorial contra a população negra naquele período, entender o fenômeno dos bailes black seria fundamental. E aí a gente começou a mergulhar muito nessa documentação, buscamos os testemunhos, né? Tivemos a oportunidade de conversar com você, inclusive, e foram surgindo dezenas, centenas de páginas sobre esses bailes. E os relatos eram os mais impressionantes. Eram agentes da polícia, do DOPS, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, indo aos bailes, relatando o que eles viam, muitas vezes com interpretações bastante diferentes do que efetivamente acontecia, né? Mas eu acho que... Algumas até excessivamente fantasiosas. Pois é, né? Uma que chama sempre a atenção que a gente conversa é de que eles veneravam Jimi Hendrix, né? Ou seja, as referências... Idi Amin. Pois é. As referências... Enfim, os agentes buscavam referências esparsas, né? Do que eles conheciam sobre,
enfim, artistas e a cultura negra e colocavam ali mostrando que, na verdade, não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo. Eu acho que, então, foi isso assim, que chamou muita atenção, foi a presença muito material desses bailes na documentação da polícia política, algo que a gente não achava que encontraria num primeiro momento. Nós vamos voltar a esse tema, a espionagem, o movimento negro, Black Rio, mas ainda numa visão mais ampla. Existe aquela acusação que é feita pelos adversários, pelos defensores do regime militar, de que a Comissão da Verdade teria sido muito parcial, porque ela se fixou nos crimes cometidos pela ditadura e se esqueceu daqueles cometidos pela esquerda. Como é que você responde a essa? Pois é, eu acho que uma coisa que chama a atenção em relação à Comissão Nacional da Verdade do Brasil é o fato de que ela, diferentemente de outros países, ela foi criada quase 30 anos depois enfim, da Constituição de 88, do fim do regime militar. Então, a nossa Comissão Nacional da Verdade ela é criada num contexto de muita disputa de memória em torno daquele passado, né? E, sem dúvida, veio essa acusação, a gente tem como responder a ela de várias maneiras, mas, de um lado, é importante a gente entender que a violência do Estado não é igual à violência dos oprimidos ou à violência de quem está resistindo a um regime de força, a um regime ditatorial, né? Isso aí a gente pode procurar absolutamente desproporcional. Os melhores exemplos na história, né, para entender sobre, enfim, a legitimidade de se opor a um poder que é injusto. Por um lado tem isso, por outro lado tem a questão de que todos os integrantes, né, da luta armada que eventualmente, enfim, estiveram envolvidos em algum tipo de crime, pagaram por isso, na forma da lei e de formas que não estavam previstas em lei, né? Então, a tortura não era prevista nem na lei da ditadura, a execução sumária não estava prevista na lei da ditadura, o desaparecimento forçado não estava previsto nas leis da ditadura, né? Então, os militantes da esquerda responderam pelos crimes que não cometeram, os que eventualmente estiveram envolvidos em algum tipo de crime nesse sentido responderam também. Agora, o que a gente nunca pôde falar sobre, o que a gente nunca pôde investigar e as pessoas que nunca responderam pelos seus atos foram aqueles que praticaram violações de direitos humanos em nome do Estado ditatorial, né? Então, a Comissão Nacional da Verdade era uma tentativa de promover uma investigação extrajudicial em relação a esses crimes sobre os quais se mantinha um véu de silenciamento e enfim, de versões oficiais que, na verdade, eram mentirosas e que até os dias de hoje as Forças Armadas, principalmente, mantêm essas versões, né? Então, a comissão tinha um pouco o papel de questionar essas versões oficiais e promover isso que a gente chama da verdade em relação às graves violações de direitos humanos que aconteceram naquele período. Nós vamos voltar a esse tema, especialmente aquilo que se refere à questão racial, no próximo bloco. Hoje nós estamos conversando com o professor, pesquisador e doutorando Lucas Pedretti.